Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica e hoje estamos aqui com um teste sobre qual é a espada perfeita para mim ou para vocês. Bem, vamos assistir e descobrir. Para começo de conversa, eu vou deixar linkado aqui embaixo esse teste, para que vocês possam fazer se interessar a vocês. Mas eu vou fazer e vou falar um pouco sobre as perguntas e as coisas relevantes sobre ele. Qual a distância que eu gostaria de estar do meu oponente? Bem, a distância ideal para você estar do seu oponente é numa distância que você consiga acertá-lo, mas ele não consiga lhe acertar. Isso vai variar de ângulo, por exemplo. Se você estiver atrás dele, você está numa distância que você consegue acertar ele e ele não consegue te acertar. Se vocês estiverem frente a frente, o que é o mais comum, aí vocês vão ter que medir o tamanho das suas espadas. Claro, quem tiver maior espada vai estar com certa vantagem, dependendo, claro, da qualidade, o peso, a agilidade da espada, etc. Vários fatores, mas no geral, quanto maior a sua espada em relação à espada do oponente, ou qualquer outra arma, melhor. Por isso que a arma de fogo é overpower hoje em dia, porque quilômetros de distância tu consegue matar alguém com uma arma de fogo. Bem, então vamos lá aqui ver as opções. Qual a distância você gostaria de estar do seu oponente? Bem perto. Depende. Eu sinto que não gostaria muito de estar tão perto assim, não. Vou estar a cavalo beach. Bem, a cavalo. Dependendo da arma que você tiver, estar a cavalo pode ser uma vantagem ou desvantagem. Porque se você tiver de espada, por exemplo, é aquilo que eu falei no vídeo da guerra. Você está acima do seu oponente. E o cavalo ele não tem... Ele tem mobilidade diferente da gente. Ele consegue ir mais rápido. Ele consegue sair mais rápido do ataque. Mas, por exemplo, para você virar um cavalo não vai virar tão facilmente quanto a gente. Existe uma grande diferença no mundo animal no geral, que é a diferença entre agilidade e velocidade. O cavalo tem muita velocidade, mas pouca agilidade. A agilidade é a habilidade de mudar de direção rapidamente, facilmente, etc. Um exemplo bem claro é uma barata. Por que a barata é difícil de matar? Porque ela é muito ágil. Você vai lá mirar nela, tá, você até consegue acertar ela facilmente, mas ela pode mudar de direção bem rápido de um jeito que você erra. A barata é muito ágil, mas se você apostar uma corrida com uma barata, você vai ganhar, porque você é mais veloz. Então o cavalo ele pode não ser tão vantajoso quanto parece, especialmente num duelo. E mais especialmente se você tiver com uma espada, porque se você tiver com uma lança, bom. Perto, porra. Aí tá complicando. Bem perto, qual é a medida, né? Perto, mas de forma que ele dificilmente me alcance. Ele escreveu alcance aqui, né? Mas alcance, tudo bem. E longe. Bem, a melhor coisa é você estar numa distância que você alcance ele e ele não te alcance. Então aqui eu colocaria perto, mas de forma que ele dificilmente me alcance. Porque aí o que deu a entender pra mim é que eu tô perto o suficiente pra alcançar ele, mas ele não tá perto o suficiente pra me alcançar. Então eu vou escolher essa opção. Qual defeito teria minha espada? Se eu pudesse escolher, nenhum. Mas vamos ver aqui as opções. Pesada. Lâmina frágil. Corta para um lado só. Cortar para um lado só não é exatamente um defeito. Te dá menos opções do que uma espada de 2 gumes, mas te traz outras vantagens. Ela vai cortar mais fácil, porque o fio ele pode ter um ângulo menor, a espinha dela vai ser grossa de forma que ela não vai dobrar, dificilmente vai dobrar, etc. Eu posso fazer aqui um vídeo para vocês, se vocês se interessarem, aí vocês comentam aqui embaixo, de vantagens e desvantagens de espadas de 2 fios, 2 aqui, para espadas de 1 fio. Aí vocês comentam aqui embaixo se vocês querem ou não. Muito curta, isso é uma grande desvantagem, especialmente se você não tiver um escudo. Porque, bem, os romanos fizeram fama com a Gládio, que é bem curta, e com o escudo deles, só que o escudo deles é gigantesco. Não estoca bem. Essa pode ser uma desvantagem, porque geralmente o que não estoca bem vai cortar bem. É claro, geralmente falando, né? Pode ter uma espada que não estoca nem corta bem. Então, necessita bastante habilidade. Esse é interessante, porque o que quer dizer necessita bastante habilidade? Usar uma espada requer habilidade no geral, mas algumas espadas precisam de mais habilidade para cortar, porque elas
qualquer errinho que você cometa no alinhamento de fio, ela não vai cortar tão bem. Um exemplo clássico é a katana. A katana é uma espada que ajuda muito quem está usando, porque o alinhamento de fio de espadas curvas, né, espadas que não têm a lâmina reta, que elas são mais curvadas, como a katana, elas auxiliam já, no geral, a espada a alinhar o fio. Porque se você pegar uma espada dessas e segurar ela, ela vai querer ficar com o fio para frente ou para cima, né? Mas geralmente ela vai querer ficar com o fio para baixo, por causa da distribuição de peso e da curva, etc. O fio vai naturalmente ficar alinhado. Outra coisa que facilita, ela é uma lâmina grossa. Como eu falei anteriormente, né? As lâminas de um fio, elas têm uma vantagem que elas podem ser mais grossas, porque elas só têm um fio, né? A parte de trás pode ser completamente grossa. E isso também é uma coisa que ajuda, quando você erra o alinhamento de fio, a corrigir. Então, por exemplo, uma lâmina muito fina e completamente reta seria uma lâmina difícil de se cortar. Não me entendo errado, ela poderia cortar bem, né? Não sei se isso vai depender de outras coisas. Mas se você errasse um pouquinho só o alinhamento de fio, né? A direção do corte. Esse daqui é o fio. Digamos aqui que essa parte da minha mão aqui é o fio da espada. Eu estou cortando nessa direção. Se ele tiver um pouquinho desalinhado, ela já não vai cortar tão bem. Enquanto uma katana, por exemplo, cortaria melhor do que a outra numa situação em que você cometeu um pequeno deslize. Funciona melhor com o escudo. Isso também não é exatamente um defeito, né? Porque algumas espadas foram feitas para serem usadas sozinhas e outras não. Isso é uma característica dela, né? É a mesma coisa de não estoca bem. Então, nesse caso, qual que eu escolheria aqui? Eu gosto de estocar. Eu gosto de 2 fios. Lâmina frágil. Lâmina frágil com certeza não. Não é uma boa ideia essa espada quebrar. Pesada com certeza não. Não é uma boa ideia ela ser pesada. Isso são definitivamente defeitos. Muito curta não. Não gosto de espada curta. Eu acho que necessita bastante habilidade. Também é o que eu falei, não é um defeito, você vai ter que alinhar o fio muito bem, mas com muito tempo de treinamento, a sua espada você vai cortar muito bem com ela. Qual é a principal vantagem da minha espada? Única que pega uma lança numa boa. Eu não entendi esse daqui. Pega uma lança numa boa, é a única espada que pega uma lança? Eu não entendi esse, sinceramente. Muito rápida. Isso é ótimo, uma espada com bastante agilidade e controle de ponta, eu gosto assim. Um grande exemplo disso é uma roupeira. Ela não é necessariamente rápida, mas você tem um controle de ponta, né? Você coloca a ponta dela onde você quiser. Espadas que cortam bem, né? Geralmente que elas têm um ponto de equilíbrio mais para frente na lâmina, você não tem um controle de ponta tão preciso. Perfeita numa parede de escudos. Isso daí literalmente só vai servir em situação de guerra. Defesa pessoal, esquece isso. Minha mão da espada estará super protegida. Isso é importante, porque uma das partes mais vulneráveis quando você está usando uma espada é a parte que fica mais à frente, a sua mão. Porque quando você vai atacar, você inevitavelmente vai expor a mão em algum grau. Então, proteger a mão, claro, não é uma coisa essencial. Nós temos muitas culturas que tiveram muito pouco proteção para as mãos. Mas é uma coisa legal de se ter. Perfeita para usar num cavalo. O ruim disso é que aí você só teria vantagem em cima de um cavalo. E não é toda hora que você vai estar em cima de um cavalo. E como eu já disse, numa situação de defesa pessoal, você não quer estar em cima de um cavalo com uma espada. Posso usar com uma ou 2 mãos. Isso daí é mais ou menos uma vantagem, porque sempre que você usar ela com 2 mãos, ela vai ser muito mais ágil. E sempre que você utilizar com uma, ela vai ser menos ágil do que uma espada que foi feita para utilizar somente com uma mão. Automático, né? Se você pegar alguma coisa no mundo moderno. Essa eu não sei se vai todo mundo compreender. Essa é mais para pessoas que nem eu, né? Cabeludas. Tem shampoo e condicionador. E tem aquele 2 em 1, que é tanto shampoo quanto condicionador. Mas ele nunca vai ser tão bom como shampoo, quanto um shampoo que é só shampoo, nem como condicionador, quanto um condicionador que é só condicionador. Ele faz os dois, mas ele não faz nenhum dos dois tão bem quanto aquele que faz só um dos dois. É a mesma coisa para uma espada que serve em 2 mãos e em uma mão. Ela vai servir para os dois, mas nunca vai ser tão boa numa das situações do que a outra. E
Por isso eu não gosto tanto dessas coisas, que faz os dois, mas não faz tão bem. Isso daí não é minha praia. Até porque se eu fosse usar uma espada só com uma mão, eu ia usar um broquel junto, ia fazer alguma outra coisa pra usar minha outra mão. Então eu só ia usar ela e... Existem certas vantagens que você pode usar com uma espada de uma mão que você não pode fazer com duas, e vice-versa, né? Então, isso daí, na minha opinião, não é uma vantagem necessariamente. É um coringa, dá pra usar de todas as formas. Isso sim, essa é a melhor vantagem. Eu não sei se existe uma espada assim, na minha cabeça agora que eu tô pensando, não achei nenhuma. A não ser que todas as formas... O que quer dizer com todas as formas, né? Bem, eu vou marcar essa daqui. Qual o período histórico meu favorito? Ele não botou exatamente o meu período favorito, né? Meu período é o século XV, especificamente assim, ó, século XV. Se você quiser especificar mais, 1450. Ao redor desse período aí é o meu período preferido. Porque é o clássico, né? Você tem tudo. Você tem o cavaleiro de armadura, você tem os arqueiros, você tem tudo que você vê nessas construções de fantasia, né? Baseadas na Idade Média. Quando você pensa assim, Idade Média, o que você pensa? Naqueles torneios, tudo isso daí é o século XV. Então, por isso o século XV é o meu preferido. Só que do século XV ao XVII, ele está incluindo aí o XVI e o XVII, obviamente. Ou seja, a época dos descobrimentos, a corrida do ouro aqui no Brasil, o finalzinho ali do século XVII. Eu acho que eu vou colocar essa daí, porque é o que melhor atende, mas não é exatamente Idade Média, porque... Apesar de pegar o último século da Idade Média, eu ficaria mais confortável se fosse, sei lá, do 14 ao 16, por exemplo. Mas vamos nessa de 15 a 17. E é estranho também isso porque as espadas mudam muito nesse período. Especialmente do 15 para o 16. Mas tudo bem. Sua espada vai bem em que situação? Parede de escudo em cima de cavalo, vai muito bem num duelo, ela é perfeita para um duelo, vai bem num campo aberto contra vários adversários. Bem, se a espada for perfeita para um duelo, quer dizer que ela não vai ser tão boa em outras coisas. Então, para mim, na minha opinião, eu gostaria de uma espada que vai bem no duelo, mas pode fazer coisas fora de um duelo. Por quê? Porque aí ela vai ser boa no duelo, que é a situação onde a espada é mais útil. E se eu tiver numa guerra ou alguma outra situação, eu não vou estar usando a espada provavelmente, mas se eu precisar dela, ela vai servir. Então por isso eu vou colocar nesse, que ela é um pouquinho melhor para um duelo, mas serve em outras situações. Qual guerreiro você seria? Vamos ver aqui. Cruzado? Não, definitivamente não, não faz meu estilo. Mercenário alemão, é legal, mas também não faz tanto meu estilo. Russardo francês, bem posterior. Mosqueteiro, também não. Escocês. Pô, escocês é... Podia dar um nomezinho melhor para escocês, né? Mas tudo bem. Cavaleiro de armadura ou viking? Bem, eu imagino que a maioria de vocês já saiba que eu escolheria o cavaleiro de armadura. Afinal, tirando aqui os guerreiros que usam arma de fogo, ele é o mais apto a entrar em qualquer situação, seja de duelo, de guerra, etc, e sair vivo. Eu não sou muito fã de arma de fogo. Talvez artilharia, canhão, essas coisas assim, tudo bem. Mas arma de fogo, pra mim, não é a minha praia. Então, por isso, eu vou pegar o ápice do guerreiro pré-arma de fogo. Cavaleiro de armadura. Espada de uma mão e meia. O intermédio entre uma e duas mãos. Linda num duelo, longa e fina, de ponta perfurante. Perfeita para combater malha, leve para usar com as duas mãos, mas que pode ser usada com uma. Eu não sei se nesse teste tem a espada longa, ou se não tem a espada longa. Se alguém fizer o teste e tirar a espada longa, comenta aqui. Ou se isso daí é o representante da espada longa. Porque o termo de espada de uma mão e meia às vezes é usado para se referir à espada longa e às vezes é usado para se referir justamente a uma espada que você pode usar com duas ou uma mão. Por que muita pessoa confunde isso? Porque a espada longa você consegue tirar uma mão para fazer alguma outra coisa e ainda atacar com ela. Tem várias técnicas que você faz isso, né? Você segura o braço do oponente com uma mão e com a outra você usa a espada para atacar ele.
Eu posso fazer um vídeo também sobre espada de uma mão e meia, espada de 2 mãos, esse tipo de coisa, se vocês quiserem. De novo, comenta aqui embaixo se vocês vão querer um vídeo desses. Não sabendo disso, eu não posso dizer se essa realmente seria a espada que eu usaria. Porque, idealmente, se eu soubesse que eu fosse ter uma situação de duelo ou alguma coisa assim, eu escolheria uma espada de 2 mãos, que é conhecida também como espada longa, né? Não um montante, mas uma espada longa. Se eu soubesse que eu teria um duelo. Porque se não, eu escolheria uma espada provavelmente de uma mão com um broquel, ou talvez, se fosse uma espada da Lato, por exemplo, que tem proteção para a mão, eu poderia até ir só com a espada. Por quê? Porque você carregar uma espada na cintura, né, não é confortável. É bem chato. Mesma coisa de hoje em dia, a maioria das pessoas, quando vão sair e querem sair armadas num país que permite, né, o porte geral de arma de fogo, as pessoas saem com uma pistola, um revólver, alguma coisa do tipo. Porque sair portando um rifle, uma metralhadora, o que quer que seja, não vai ser algo muito confortável. Sem falar que as pessoas vão te olhar, etc. A espada é a mesma coisa. Se você tiver com uma espada longa, eu tô sentado aqui na cadeira, provavelmente ela estaria encostando no chão e roçando. Uma espada de uma mão não. É é bizarro de quão mais confortável é você portar uma espada de uma mão do que de duas. Parece que é ali o tamanho perfeito para você andar confortavelmente. Então, por isso, se eu soubesse que eu teria um duelo, eu escolheria uma espada longa. Se fosse para carregar no dia a dia, eu escolheria uma espada da Lato, assim, podendo escolher dentre todas, porque para mim a espada da Lato tem um equilíbrio legal entre corte e estocada e tem boa proteção de mão. Talvez, se eu pudesse só escolher uma espada anterior, né, século XV, por exemplo, que eu falei que é o meu preferido, não tinha espada da Lato, eu escolheria provavelmente uma espada de uma mão, clássica, a espada d'armas, e um broquel, talvez. Que o broquel ele serve justamente para proteger sua mão e outras coisas além disso, né? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Deixem um like aqui nesse vídeo, comenta aí se vocês querem um vídeo sobre espadas de uma mão e meia, espadas de 2 mãos, esse tipo de coisa, ou sobre as vantagens e desvantagens de se lutar a pé e a cavalo. E também comentem aí, se vocês fizeram esse teste, o que vocês tiraram, que eu quero saber. Quero saber se tem espada longa, se não tem, se essa espada aí tá representando espada longa. Enfim, quero saber as opções que esse teste dá pra gente. Se inscreve aí no canal pra ver mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!